Localize, por favor, livro de Gênesis, capítulo de número 14. A partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abraão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com seus bens, e também as mulheres, com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O que trouxe ele? Sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, dizendo, o que fez ele? Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O que Abraão fez? E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas, mas os bens, toma-os para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comerem, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. De um testamento ao outro, carta aos Hebreus, seu capítulo de número 7, por favor. Os que encontraram, digam amém. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos
homens que morreram. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Amém. Meus queridos irmãos, estes textos que nós agora acabamos de ler, somado ao texto do Salmo 110 que fizemos por ocasião da leitura oficial deste culto, traz a nós informações desde a história, contexto e também toda a prefiguração estabelecida do reino do Messias, um reino que fora estabelecido para cumprir todos os ofícios contidos em toda a história bíblica, sendo este o ofício real, o ofício sacerdotal, o ofício profético e também o ofício de juiz. Jesus é o único que reúne todas estas condições para ser não somente rei, mas rei dos reis, para ser o grande profeta que trouxe a mensagem de Deus a esta terra, para ser o nosso sumo sacerdote eterno e para cumprir justiça, sendo o juiz de toda a humanidade. E quando nós olhamos para estes textos, e eu comecei a estudá-los e olhar com uma certa atenção, tudo isso traz para nós elementos importantíssimos para o que hoje nós estamos celebrando aqui nesta noite, que é a ceia do Senhor. A história em que envolve este texto é uma história antiga, pelo menos está distante de nós de quase 4.000 anos. A história envolvendo Abraão e Melquisedeque é datada do ano 1800 a.C. Nós estamos no ano 2022, depois de Cristo. Então veja o quanto essa história ela é antiga. A história está dentro de um cenário ainda ali no território de Canaã. O contexto no capítulo 13, se você quiser acompanhar e puder acompanhar com a sua Bíblia aberta, em Gênesis capítulo de número 13, nós vemos aquele fato que provocou a separação entre Abraão e Ló, e o texto sagrado nos informa que Ló, ele escolheu para si as campinas verdejantes do Jordão, um território conhecido como Sodoma e Gomorra, e ele vai então para essa região de Sodoma, que era um lugar fértil, deixando Abraão peregrinar pelo deserto, e logo à frente, no capítulo 14, nós vemos então um reencontro. Algo está acontecendo. O capítulo 14 mostra-nos que a escolha feita por Ló, pela sua vista, foi uma escolha errada. E como diz em pleno século XXI, principalmente entre os adolescentes, deu ruim para Ló. Porque agora ele está envolvido em uma guerra muito aguda. A guerra que o capítulo 14 nos mostra é uma guerra que está se levantando entre duas grandes confederações. Poderemos até tratar como três, porque depois vemos uma confederação levantada por Abraão em socorro a Ló. Mas há aqui duas grandes confederações. E reis de cidades-estados se levantam e guerreiam entre si, e Ló é levado cativo. E é dentro desse cenário que se apresenta
o que nós vemos da história de Abraão com Melquisedeque. Na verdade, é um desfecho de toda essa história. Então, quando nós olhamos para a história contida no capítulo 14 do livro de Gênesis, precisamos minimamente, por favor, aproveitando do silêncio da igreja e da atenção da igreja, olhe para mim aqui e preste muita atenção. Precisamos minimamente conhecer onde acontece essa história. A história acontece em Canaã, e nós sabemos que há uma promessa feita a Abraão para possuir essa terra, promessa essa que vai para Isaac, depois Jacó, e essa promessa é muito contundente e extensa ao povo de Israel, e lá na frente nós veremos essa promessa cumprida no período da conquista por Josué, mas aqui, esse território é o território dos cananeus, ou canaítas. Por que chama-se Canaã? Esse território ele foi ocupado por ocasião do repovoamento da terra. Os irmãos se lembram de Noé, o dilúvio, após o dilúvio, os filhos de Noé, eles repovoam a terra. E um dos filhos de Noé é Cã, e o neto de Noé é Canaã. Então, esse território passa a se chamar, então, a terra de Canaã, dessa descendência. E isto fica no Oriente Médio. Hoje corresponde ao território do Líbano, onde está também Israel, onde está ali a Jordânia e também a Síria. Os cananeus não era apenas um povo. Quando nós falamos, ou a Bíblia fala sobre os cananeus, na verdade, esse termo incluía também os jebuseus, os amorreus, os heveus, os girgazeus e alguns outros zeus que lá estavam. Canaã continha uma população diversificada composta por várias tribos dos cananeus e dos amorreus. E quando vemos esse território ocupado por esta gente politeísta, idólatra, que chegaram a um desvio moral tão grande e uma briga, uma guerra por poder tão grande, que o capítulo 14 vai nos mostrar que uma guerra surge entre eles, e estes reis destas cidades-estados, eles então guerreiam por possessão, eles buscam por possessão, e aí o capítulo 14, já nos primeiros versículos, você está com a Bíblia aberta, não? Você poderá verificar a primeira confederação que era formada por Anrafel, rei de Sinar, Anrioque, rei de Elazar, Quedolar-Omer, rei de Elão, aliás, esse aí é quem se destaca, mais à frente falaremos sobre ele, e Tidal, rei de Goim. Estes reis, eles formam a primeira confederação que vai guerrear com a segunda confederação que era formada por Bera, rei de Sodoma. Quem é que estava em Sodoma? Ló. Então, rei de Sodoma, Birzá, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é Zoar. Então veja aí que 9 reis, eles agora estão em guerra. E entre eles, nós temos o território de Sodoma, onde estava Ló, que havia escolhido esse território pela vista, e agora ele está envolvido em todo esse imbróglio. Quando olhamos para a questão de governo deste período, Canaã tinha um sistema de governo onde cada cidade ali tinha o seu rei, era com uma administração independente. O Quedorlaomer aparece com destaque neste texto, como monarca que vai liderar essa coalizão contra os reis que se rebelam, são vassalos, que se revoltam contra o governo desses 4 reis aqui,
liderados por Quedorlaomer. Então, esses vassalos, eles se rebelam contra estes reis e têm, então, a sua rebelião mal sucedida. A confederação que vem para guerrear é da região do Mar Morto, que acabou sendo derrotada. Então, você vai ver Sodoma sendo derrotado e, claro, Ló que lá estava sendo levado também cativo. Esta história, ela nos traz algumas visões e alguns elementos, e aí para os teólogos poderemos até citar aqui como pressupostos veterotestamentários eucarísticos. Olha que termo bonito. Não é? O que são os pressupostos? Na verdade, é aquilo que no Antigo Testamento forma base para o que hoje nós estamos fazendo aqui, que é a nossa Eucaristia, a nossa ceia. Você verá elementos aí que tem a ver com a nossa ceia. Ainda voltando-me para os teólogos, e aqui temos alguns, temos também uma visão cristológica e tipológica. O escritor aos Hebreus, ele trabalha a ideia da interpretação desses elementos. É cristológica, porque embora seja uma história de Abraão com Melquisedeque, todo esse enredo, nós vemos uma tipologia sobre o nosso Cristo, que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E há também aqui uma visão de um sacerdócio que entra posteriormente, embora seja antes. Quando olhamos para o Antigo Testamento, temos o sacerdócio araônico estabelecido por Deus. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, o sacerdócio não é terreno, mas é celestial, com base naquilo que está antes, inclusive, de Arão, que é Melquisedeque. Então veja que eu poderia aqui me aprofundar muito nessa história, mas não há tempo de eu tratar os detalhes que envolvem o que eu quero aqui trazer aos irmãos para este culto de ceia. Quando falamos de Melquisedeque na Bíblia, nós temos um texto que é esse de Gênesis 14, que está datado aí do ano 1800 a.C. Depois ele reaparece no Salmo 110 como uma palavra profética sobre o Cristo, o Messias. E depois temos lá no primeiro século, segunda metade do primeiro século, na igreja, na carta aos Hebreus. Esses três textos nos mostram que toda essa história está conectada. E é por isso que hoje nós vamos trabalhar alguns elementos estruturantes destas passagens que têm a ver com a nossa ceia. Observe, por favor, mais algumas informações. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é alguém que surge após a vitória liderada por Abraão, que levanta o seu exército e entra em guerra. E ele está em guerra porque entre aqueles que haviam perdido está Ló, e ele vai lá para libertar Ló. Então ele se levanta, e Abraão entra nesse cenário de guerra e sai dele como grande vitorioso. Porque ele é o servo do Deus Todo-Poderoso. Então Abraão entra em cena. Só que quando Abraão vence nessa guerra, se levanta também Melquisedeque, que é um dos reis destas cidades, estado, que a Bíblia chama de Salém. Salém, podemos dizer que é a Jerusalém primitiva. É o território da Jerusalém depois conquistada por Davi lá à frente e que torna-se capital do Reino do Sul, Reino de Judá, a Jerusalém tão conhecida de nós hoje, em pleno século 21. Quantos aqui têm desejo de conhecer lá a Cidade Santa? Levanta a mão. É esta cidade. Ele é tratado na Escritura como sacerdote do Deus Altíssimo. E é uma figura um tanto que misteriosa, embora saibamos que ele é rei. E ele é sacerdote de Salém, uma das cidades que estavam nesse território de Canaã. Ele surge meio de maneira misteriosa. E é isso que chama a atenção do escritor aos Hebreus.
E ele cita isso. Não sabemos quem é seu pai, não sabemos quem é sua mãe, como ele surge. O escritor aos Hebreus está nos dizendo isso. A arqueologia não consegue, junto da história, descobrir de onde ele surge, mas o fato é que ele surge. E ele vai ao encontro de Abraão, e ele é tratado na Escritura, olhe para mim aqui, não perca a sua atenção. Ele é tratado no meio de um território cananeu, politeísta, idólatra, que entregava os seus filhos aos deuses, queimava-os. E havia cemitério de crianças nessa região, e a arqueologia mostra isso, de crianças que eram ali queimadas, entregue aos deuses desta região. E aí é o que chama mais a atenção, porque ele está lá, mas ele surge como um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não é um sacerdote ali de todo o sistema ou panteão cananeu, ou toda a ideia mitológica que havia naquela época, não. Ele se destaca porque ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Glória a Deus. E aqui aparece a expressão El Elyon, que é um dos atributos do Deus que nós servimos. Ele não é tão somente alto, como o hino das nossas crianças que cantam. Alto, tão alto. Não, ele é altíssimo. Deus está acima de tudo. Deus, quando olha para cima, se pudermos aqui usar dentro de uma linguagem antropomórfica, não é? Uma ideia de colocar Deus em uma característica humana, não é? Considerando para o nosso entendimento. Então, se Deus olhar para cima, ele não vê nada. Não há nada acima do nosso Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele olha para baixo, ele vê os céus e a terra. Glória a Deus. Ele é altíssimo. Aparece aqui Melquisedeque como rei de justiça. E por que isso? Em hebraico, Malquisedeque. Por que isso? Porque ele entra em um cenário de injustiça como alguém que é justo. Alguém poderia olhar para Canaã e ver estar entregue ao pecado, à idolatria, mas lá no meio tem justiça. Há uma reserva entre eles, oh glória a Deus. O nome da cidade Salém, que significa paz, significa segurança, significa pacífico. Logo, Melquisedeque é rei de paz, conforme Hebreus 7:2. É rei de justiça. É um gentil que aparece, pois não é da descendência de Abraão. É conhecedor e praticante do culto verdadeiro no meio de um sistema apodrecido, idólatra, politeísta. E mesmo no meio do paganismo, ele surge como adorador de Deus para abençoar ao patriarca Abraão. E o escritor aos Hebreus vai pôr uma nota, ele diz, não, você não entendeu errado não. Ele está abençoando a Abraão. E para Israel, Abraão é o pai da nação. E aí o escritor aos Hebreus diz, não tem nada errado. O menor é abençoado pelo maior. Vocês não estão entendendo o mistério. Mas esse Melquisedeque, ele é o tipo do Cristo que haveria de vir. E de onde está a nossa bênção hoje aqui? Ele é rei e sacerdote, um líder civil e religioso ao mesmo tempo. E já não há mais tempo, então deixa eu passar isso aqui tudo para frente. Deixa eu trazer alguns elementos dessa história para lhe mostrar algo aqui. O primeiro elemento que eu quero lhe mostrar, que tem a ver com o nosso culto de ceia aqui, é que há uma guerra, há uma prisão, há aqui pessoas que estão cativas, mas há aqui também libertação. Abraão está sendo abençoado porque ele foi um agente de libertação. Ló estava preso, estava cativo, estava em um mundo pagão, mas lá
havia alguém que o Senhor resolveu livrar, libertar. Quando eu olho para esta igreja, eu vejo aqueles que foram libertos de um mundo idólatra, pagão, mas que o Senhor resgatou. Onde estão aqueles que podem glorificar a Deus por esta verdade? E o ministério do Messias é esse. Lucas 4,18 registra: o Espírito do Senhor está lendo Jesus, o livro, o rolo de Isaías, a todos e dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então nós estamos aqui porque Ele nos libertou. João escreve em seu evangelho, o evangelho que recebe o seu nome, 8,36: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória a Deus! Por isso Paulo trata a ideia de resgate na carta aos Colossenses 1, 13 e 14, quando ele diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você foi resgatado, você consegue adorar. Oh, aleluia! Mas não é só o resgate que está aqui nesse pano de fundo, o primeiro elemento a nós. Mas também existe aqui algo muito importante: a bênção de Deus. A bênção, e somos abençoados em Abraão. O próprio Deus disse que seríamos benditos em Abraão, por conta da descendência que está em Jesus. O próprio Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas nós não estamos agora falando da bênção de Abraão, não. Nós estamos falando da bênção de Melquisedeque sobre Abraão. E Jesus é desta ordem, como sacerdote eterno, celestial, que estendeu as suas mãos para nos abençoar. Você sabia que estar aqui, neste culto, nesta noite, é fruto da bênção de Deus sobre a tua vida? E se você consegue entender essa verdade, se alegra em nome do Senhor Jesus, libera uma palavra de glorificação e adoração a Deus. Pelo amor de Deus, você está em um culto onde o Senhor tem lhe resgatado, e eu estou lhe falando que você está debaixo da bênção de Deus. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor traz riqueza, ou enriquece, e não inclui dor alguma. É a bênção do Senhor que te enriquece aqui. Efésios 1:3, Paulo está dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando eu olho aqui, eu vejo as bênçãos de Deus sobre esta casa. Eu olho aqui sobre vidas e a bênção de Deus está aí. A bênção de Deus está com você. Ou dê um toque no ombro desse irmão que está do teu lado e diga: você está aqui porque você é abençoado. Quem se sente abençoado aqui? Olha para o irmão da direita aí, olha aí para a irmão da direita, dá uma olhadinha aí. Eu sei que é feio, mas dá uma olhadinha para ele aí. Deixa eu tentar melhorar agora, olha para a esquerda, vê se encontra alguém mais bonitinho. O bom é que não há diferença entre nós. A bênção que está na minha vida está na tua também. Aí Paulo aos Romanos, capítulo 10, 12 e 13, ele diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será que alguém consegue invocar a Deus aqui? Ele abençoa ricamente aquele que invoca a Ele. Então, se você tem uma palavra que possa louvar, adorar, glorificar ao Senhor, erga a tua voz, erga a tua voz.
há o resgate, há a bênção, mas há uma contrapartida, porque Abraão, ele deu o dízimo de tudo. E dar o dízimo é a ação de reconhecimento do que Deus faz. Aleluia. E quando eu olho para isto, Provérbios 11, 24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Olha que interessante. Quem dá generosamente vê suas riquezas indo crescendo. Ou você acha que você é tão abençoado assim, próspero, porque você é o tal? Não fosse o Senhor, você não estava nem respirando aqui. Como diz Israel, não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Mas porque o Senhor está do nosso lado. E glória a Deus, porque Ele está do nosso lado. É que você está aqui de pé e pode adorar ao Senhor. Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Eu preciso entregar isso aqui. Já sei que vai passar um pouquinho do horário, mas eu não posso levar para casa o que Deus deu. O Senhor te resgatou, o Senhor te abençoou. E quantas vezes você retém o que é de Deus? O texto que lemos de Provérbios 11, 24 diz: outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Está aí no texto, confira aí. Confira aí, Provérbios 11, 24, confira aí. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. E aí você não entende por que você está sofrendo. Por que as portas se fecham? Por que o salário não dá para muita coisa? E aí, às vezes, você recebe mais até do que o teu irmão, que não recebe a quantia que você recebe, mas ele é dizimista. Ele é ofertante. E aí depois você vê ele próspero, sempre bem vestido, boa alimentação. Aí depois compra um carro, você diz: ué, o que esse irmão está fazendo? O que é que está acontecendo com esse irmão? É que ele é fiel. A horta dele está melhor porque ele está semeando. E não faça como aquelas pessoas que saem na estrada, vê lá, né, um milharal bonito, e aí para o carro, pula a cerca e só escuta só o barulho. Tac, tac, e vai enchendo o saco. Não é? E aí põe no carro e diz: ei, que bênção. Bênção, isso é roubo. E depois ele chega na igreja e ainda distribui para os irmãos ainda. Colher onde você não semeou é desonestidade, é roubo. E eu já vos disse que eu tenho coragem para entregar tudo aquilo que Deus me deu. Então querer receber quando você não semeia, querido, dá uma olhadinha, vai ler lá Malaquias capítulo 3, verso 10. Em que me roubais, diz o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Pastor, isso não é mensagem de pleno século 21. Irmão, a Bíblia é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É por isso que, como elemento para nosso culto de ceia, aqueles irmãos que aprenderam, irmãos que aprenderam a consagrar suas finanças, preferem trazer seus dízimos, claro, tanto quanto possível, a quem receba posteriormente, consagrá-los na ceia. Quem já ouviu isso aqui de algum pastor? Já ouviu? Olha lá, poucos, a irmã Cida ouviu. Não é? Trazíamos na ceia. Por quê? Porque estamos consagrando ao Senhor. São as nossas finanças. Estamos entregando aquilo que é do Senhor, não retendo e dizendo: Senhor,
aquilo que é meu, que está comigo, entra agora com providência. Mas a Bíblia diz que quando Melquisedeque vai a Abraão, ele vai levando 2 elementos. Quais são? Pão e vinho. O pão e o vinho eram alimentos comuns da tradição dos hebreus. Parte do dia a dia. Eram produzidos, na maioria das vezes, pelo próprio povo hebreu. Tanto o pão quanto o vinho. E como era o processo? Eles colhiam ali o trigo, tinha todo o processo que nós conhecemos de triturar ou de peneirar, né? Aquilo que Satanás queria fazer com Pedro, não é? E aí depois fazia-se a farinha, que fazia-se a massa, colocava lá para crescer, depois ao forno, né? Tudo de maneira primata, é claro, e aí o pão estava feito para casa. E o vinho? Colhia-se as uvas, esmagava-se elas, colocavam ali para beber, um processo artesanal. E então, vemos agora Melquisedeque levar Abraão para servir a Abraão. E o interessante é que é o Melquisedeque que faz. E o Melquisedeque é a figura de Cristo. Então, quem provê? Melquisedeque. E transferindo agora para Cristo, quem é que provê os elementos que estão aqui? O Cristo. Só que no caso do Cristo, o pão é Ele próprio. Ele é a fonte. Porque quando você olha para o texto de Lucas 22:19, ele tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Então é Ele que está trazendo a nós descendência espiritual de Abraão. É Ele que está se doando a nós com a morte na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 6,51, Jesus Cristo chama a si mesmo e diz: eu sou o pão da vida. Então é Ele quem vai nos alimentar aqui hoje à noite. O próprio apóstolo Paulo, no texto de ceia, 1 Coríntios 11:26, ele diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que venha. O pão é o símbolo do corpo do Senhor Jesus. Mas ele também traz o vinho. E o vinho é símbolo de um sentimento que permeia os corações, a alegria. Quando você olha para o Salmo 104, 14 e 15, Deus dá o vinho ali, o vinho que alegra o coração do homem. Assim como Ele também dá o pão que alimenta e fortalece, Ele também dá o vinho que alegra. Então o que temos aqui? Jesus está provendo para a sua igreja. Quando você participar desta ceia, pegar aqui o pão, pegar o cálice, você precisa entender que o pão é aquele que alimenta. Então Jesus está te alimentando. E é um alimento que vai para além daquilo que estamos fazendo aqui, no que diz respeito a comer o pão para o alimento físico. Mas já que ele está para o corpo do Senhor, nós temos o alimento espiritual também. É por isso que a cada mês a igreja se reúne para participar da ceia do Senhor e ser alimentado por Ele. E se o pão está aqui para que você coma, se alimente, se fortaleça, o vinho está aqui para que você beba, se sacie de Cristo e se alegre na presença dEle. Deus tem nesta noite fortalecimento e alegria para nós. O Senhor que te resgatou, te libertou, o Senhor que te abençoou, o Senhor que você tem dizimado, ofertado a Ele, é aquele que te traz dessa ceia para dizer: eu tenho alimento para a tua vida, eu sou o pão que desceu do céu, o pão da vida, e Ele vai alegrar a tua alma. Ele não vai permitir que tristeza alguma pare no teu coração, nenhuma raiz de amargura. Então vai liberando essa tristeza, mandando ela embora, e deixa Ele alegrar a tua alma hoje.